Boa noite, mais uma vez, a todos que aqui se encontram, né? E a gratidão ao Pai por nos dar mais uma vez a oportunidade de servir e de aprender através dos ensinamentos. O tema que nós vamos comentar hoje é amai-vos e instruí-vos. Amar parece uma coisa fácil, né? A gente se apaixona por alguém, aí ama, aí tem filhos, ama mais ainda. Ai, como é bom amar. Aí, de repente, a gente se desilude com alguém, se frustra, e aí deixa de amar. Porém, Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a coisa começa a pegar, porque nem sempre o próximo é aquela pessoa que a gente realmente gosta, que tem uma relação, né, tranquila, pelo menos uma convivência boa. E aí, o que fazer? E aí vem o segundo mandamento, que diz: instruí-vos. Tá, mas o que tem a ver a instrução com amar, né? Se amar é sentimento e instrução é sabedoria, conhecimento. Então, como ligar uma coisa a outra? E aí eu vou dizer por que ligar uma coisa a outra. Exatamente porque um dia nos foi dito: amai aos vossos inimigos. Aí a coisa pega. Porque se amar o próximo já é difícil, e normalmente a gente tem próximos a nós pessoas que pelo menos nós temos uma convivência pacífica, digamos assim, né? Agora, amar inimigo é uma coisa muito mais complicada. Como fazer para amar alguém que me magoou, alguém que fez mal ao meu filho, à minha filha, ao meu pai, à minha mãe, alguém que tem uma vida toda conturbada, cheia de erros e falhas? Como? É, aparentemente, um pedido quase que impossível, né, de se conseguir colocar em prática. Porque a gente pode até pensar, né? Não, vou me esforçar, vou rezar, quem sabe Deus muda aquela pessoa para que eu possa amá-la. Mas aí está o nosso primeiro erro. Porque Deus não muda ninguém. E para que, em primeiro lugar, nós consigamos amar, de certa forma, ao nosso inimigo, quem tem que mudar somos nós. Mas como que eu tenho que mudar? Oh, eu já sou uma pessoa tão maravilhosa, todo mundo gosta de mim. É só aquela pessoa que não vai com a minha cara. Mas por que ela não vai com a tua cara? Ah, não sei. Como é que a gente diz? Antipatia gratuita. Né? A pessoa olhou para mim e não foi com a minha cara. Certo não é muito certa, né? Porque todo mundo gosta de mim. E aí, nós começamos a procurar
entender por que nos foi dito: amai-vos e instruí-vos. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer essas perguntas sobre como amar quem me odeia, como conviver com quem, como a gente diz vulgarmente, não foi com a minha cara, e de graça. Por que alguém pode, de graça, sem ninguém me conhecer, não gostar de mim? E essas perguntas, nós vamos encontrar respostas cientificamente provadas na doutrina consoladora. Porque ela sim nos explica que todos nós já nos conhecemos. E por causa disso, quando nos reencontramos aqui, mesmo esquecidos de nossas antigas relações e outras vivências, nós sentimos o que nos foi positivo e o que nos foi negativo. Tanto é que às vezes, quem de nós nunca encontrou uma pessoa que disse assim: meu Deus, foi amor à primeira vista. Nós nos olhamos, viramos amigas a vida inteira, me dou mais com essa pessoa do que com os meus irmãos ou minhas irmãs. É uma coisa, é um amor. Ai, tal senhora que eu conheci no trabalho, meu Deus, parece que é uma mãe para mim. Eu amo a minha mãe, mas aquela pessoa tem uma coisa. Aí é bom, É fácil amar. Mas o contrário também existe. Aqueles que nós olhamos, que nos arrepiam, que nos dão um mal-estar. E a gente diz: eu não sei porquê, mas aquela pessoa... E aí a doutrina vem nos dizer que através das reencarnações, nós temos afetos e desafetos. E que por conta disso, e pela nossa falta de conhecimento, nós deixamos, na maioria das vezes, de nos esforçar para amar o outro. E amar o outro já começa no sentido de que você ama o ser. Não significa que você concorde com as suas atitudes e pensamentos. Você ama aquele que está à sua frente porque ele é seu irmão. E muito mais do que filho dos seus pais terrenos, muito mais do que irmão consanguíneo, ele é irmão de alma, irmão do mesmo Pai, o único que criou a todos nós, que é Pai de todos e que fez de todos nós irmãos. E é claro que, com algumas exceções, a maioria de nós que tem ou teve irmãos, ou pessoas que amássemos como irmãos, procurávamos sempre desculpar as falhas destes que amamos. Não, a pessoa pode ser assim, meio enroladinha, mas ela é uma pessoa boa, tem um coração enorme,
Ah, não, fulano é meio esquentadinho. Mas é que assim, é só o jeitinho dele. Por trás disso, ele é uma boa pessoa. E aí vem a questão. Se nós conseguimos fazer isso por aqueles que estão próximos de nós, ao olharmos aqueles que não são tão próximos e sentirmos ou percebermos que o outro sentiu por nós uma animosidade gratuita, temos o dever e podemos, com certeza, fazer o mesmo que fizemos com aqueles que tanto amamos. Olhar o que de melhor o outro tem, ou dar o que de melhor nós temos para o outro. E assim exercitar o sentimento de amor. Aí alguém pode me perguntar, mas como é que se exercita o amor? Há uma maneira, entre tantas outras, e uma delas é começando a nos amarmos e a agradecermos pelo que somos, pelo que temos. Porque quanto mais nós nos ligarmos às energias amorosas da espiritualidade bondosa, que se fortalece quando nós agradecemos pelo ar que respiramos, pelo desejum que recebemos, pelo almoço, pela comida, pelo sol que brilha ou pela chuva que lava e limpa, pelas flores que colorem o nosso caminho, pelas dificuldades que temos e que nos ensinam que podemos passar por elas. Esse exercício de nos conhecermos, nos amarmos e procurarmos ser cada dia melhor através da gratidão sincera pela oportunidade que o nosso Pai nos dá de cada dia podermos começar de novo, procurar novamente pensar melhor, falar melhor e agir melhor. Com certeza seremos banhados dessas energias que acabam por transformar e afastar de nós o mal-querer. E assim poderemos, com certeza, talvez não nutrirmos afeição profunda, talvez não consigamos ter uma relação de intimidade, de conhecimento, de proximidade ou de convívio com outros. Até porque temos vidas e compromissos diferenciados, mas com certeza conseguiremos não nutrir mais a animosidade por ninguém. Se eu consigo fazer isso, não. Eu estou falando para mim mesma, porque vivo também nesse exercício. Porque é muito fácil, né?
a gente odiar a pessoa que está andando bem lentamente na nossa frente, numa rua que você não pode ultrapassar e você está atrasado. É tão fácil a gente odiar aquela pessoa que veio e falou de um defeito da gente ou dos filhos. É muito fácil a gente, como dizem, deixar de amar. O ódio é uma palavra um pouco forte, mas no sentido de branco e preto, né? Quer dizer, ou a gente consegue chegar no amor máximo, ou a gente chega no ódio, né? Então, a nossa busca tem que ser sempre de diminuirmos essa distância, para que consigamos, primeiro, sermos neutros. E depois que essa terra estiver limpa, aí sim começarmos a nutrir essa semente de amor que deve florescer em nós e por nós ser oferecida a outrens. Instruir-nos é podermos entender como alcançar ou pelo menos iniciar o trilho certo dessa caminhada, que exige muito de nós, claro, porque nós ainda não temos a compreensão exata de tudo, porque ainda é doído não só na alma, como às vezes na própria carne. Situações muitas ao nosso entorno que nos provocam e que tentam e que por muitas vezes conseguem engraçado, a palavra foi embora, nos tirar do trilho certo. Uma pergunta a gente deve se fazer: é possível deixar de errar com os outros e até conosco rapidamente? Não. E por que não? Porque nós não temos ainda o conhecimento que irá nos burilar para que consigamos chegar na mudança que nós precisamos ter para conseguir amar o outro do jeito que ele é. Então, isso exige tempo, abnegação e muito conhecimento. E um desses conhecimentos está na palavra do sábio da antiguidade, como nos disse Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz: conhece-te a ti mesmo. Porque nós sempre nos achamos muito melhor do que aqueles a quem nós julgamos. E uma coisa, se começarmos a nos instruir e a conhecermos a nós mesmos, nós vamos perceber que muitos daqueles defeitos que observamos no outro são exatamente
os mesmos defeitos que existem em nós. E como normalmente nós não nos autocriticamos, nós criticamos o outro para que ele mude. E assim, quem sabe, a gente consiga a mudança também. Porém, essas mudanças só ocorrem de mim para mim mesmo e do outro com o outro. Os exemplos, os ensinamentos nos servem como orientação, como instrução, mas não são eles que vão virar a chave da nossa sabedoria. Porque ler não significa saber. Instruir significa introjetar tudo aquilo que lemos, compreendemos, e aí sim podemos, pouco a pouco, colocar em prática. Então, esse amar também é na medida de que precisamos para conosco, compreendendo que nada acontecerá em segundos. Deus usa o tempo para nos dar a oportunidade do aprendizado, do crescimento moral. Então, que nós, ao exemplo do nosso Pai, também saibamos nos dar o tempo para a mudança. É a mesma coisa comparada quando lá atrás nós tentamos fazer as primeiras bolinhas ou círculos, né, na infância. Às vezes eu olho lá os desenhos da minha neta, são círculos maravilhosos. Né? Ela diz, olha as bolinhas, vovó. Eu digo, linda, maravilhosa. Tá mais para um retângulo, mas continua uma bolinha para ela. Até que ela consiga, né? E já está melhorando bastante, completar o seu círculo. E aí, quem sabe dali ela vai fazer a letra A, a letra O, né? E por aí afora. Tudo tem que ser começado. E o exercício diário é que vai transformar na perfeição. E se não chegarmos nessa encarnação à perfeição que desejamos, não precisamos desanimar, porque ainda temos tempo. Deus nos dá esse tempo. Não que, por causa disso, devamos ficar na preguiça de, né? Para hora. Tem tempo. Tem. Realmente temos. Mas quem não gostaria de já ter um círculo bem desenhado com as suas próprias mãos? Quem não gostaria de ter a paz e a tranquilidade do alto amor por si e por aqueles que estão ao seu redor? É tão maravilhoso quando a gente está no meio de pessoas com quem nós nos damos bem. É prazeroso, né? A gente às vezes está em grupos que nos fortalecem. Eu tenho um grupo da faculdade que nós já estamos juntas eu vou dizer a minha idade,
uns 40 anos. Mais. E a gente pode ficar assim... Teve umas que eu fiquei 30 anos sem ver. E quando nós nos reunimos, é uma afeição, são as 7 amigas, que é maravilhosa, dá uma paz na gente. Então a gente está ali, né? Eu fico pensando, já pensou se a gente conseguir andar na rua transmitindo esse sentimento de que tudo é amor, né? Às vezes aquela lá eu não... Tem assim umas rusguinhas que às vezes ela fala umas coisas que não batem muito comigo, mas ainda assim eu amo tanto que deixa passar. Já pensaram quando a gente conseguir fazer isso na rua? No serviço? Na reunião de família, que às vezes é um grande prazer, outras nem tanto. E aí a gente viver nessa paz, na tranquilidade desse conhecimento. Então, nós lembramos também que esse estudo, essa instrução que nós precisamos, ela tem que ser continuada. Porque se hoje a gente conseguiu ultrapassar uma barreira, não devemos deixar de vigiar. Porque com certeza outra irá aparecer. Mas por quê? Por quê? Porque nós precisamos do exercício da dificuldade para entendermos as nossas possibilidades de superação. Então, o estudo continuado, o aprendizado constante, o orai e vigiai dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, é que irão construir em nós o ser que desejamos nos tornar cada dia mais, cada dia melhores, elevados. Então, eu queria dar hoje esse outro enfoque, porque é claro, a gente sabe que quando nos foi falado em amar-vos, em instruir-vos, tem toda uma conotação do entendimento das obras e de tudo aquilo que, através de Kardec, nos foi exposto. Porque quanto mais entendemos de onde viemos, aonde e por que estamos e para onde queremos ir, mais, ou digamos assim, menos difícil fica a nossa caminhada. A partir do momento que nós temos o objetivo e sabemos aonde queremos chegar, o esforço passa a ser válido. Muitas vezes eu me questionei, e olha que eu sou educadora física, sempre trabalhei com atividade, e sempre me questionei com aqueles que fazem esse Ironman, né? Que são chamados homens de ferro, se eu não me engano. Porque, aparentemente, no meu pensamento, é uma loucura. A pessoa vai ao extremo do extremo do extremo, né? Muitos não chegam a completar as 3 provas, outros chegam numa estafa tal que chegam a desmaiar assim que cruzam a linha de chegada. E eu sempre me questionava, por que isso, né? Por que dar
mais do que de si, porque a gente pode. Porque quando o objetivo para nós é claro, a gente consegue. A gente tira a força de onde a gente pensa não ter. E a gente chega lá. Pode ser que na primeira vez não, pode ser que na segunda não, mas na persistência, um dia nós completamos, seja a nossa maratona, seja o nosso Ironman. Mas com treinamento, com esforço e principalmente sabendo aonde será a nossa chegada, nós conseguiremos. Só precisamos começar e manter o ritmo. E é isso. É isso que eu vim falar para mim hoje e para vocês, dividir. E que quem sabe, e eu espero e tenho certeza, que nessa troca de vontades, cada um de nós saia com uma pilha a mais hoje, né? Entrando no desejo, na vontade sincera de pegarmos esse caminho de amor, que é a única coisa, a mais importante, a primeira de todas, que Jesus nos pediu e nos orientou, e a doutrina dos Espíritos confirmou para todos nós. Minha gratidão a todos.